Então vai dividir o tempo e dou a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Luís Vilhena, peço desculpa. O Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores dos seus deputados e também a Sra. Secretária de Estado. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer, assim, genericamente, mas primeiro gostava de assinalar o seguinte. Da leitura ainda não completa que fiz dos documentos que constituem e sustentam a nova geração de políticas de habitação, relevo 2 ideias que servem de princípio às estratégias e às ações subsequentes para a sua implementação. Uma tem a ver com o alargamento do conceito de apoio social à habitação, não só abrangendo os mais desfavorecidos, mas também outros grupos sociais cuja despesa vai para além de 40% do seu rendimento anual. Isso parece-me importante porque, e de facto, com certeza, quando falou das 170 mil unidades que fazem parte do programa, se estava a referir também a esse tipo de apoios. Também sobre este pilar que sustenta a nova geração de políticas de habitação, é interessante a ideia de que a qualidade do habitar vai para além da célula, do apartamento, da casa, inclui também a qualidade do espaço público e da envolvente. E que também as condições de habitabilidade de uma família, isso é um princípio da família ou do indivíduo, são também a base de uma sociedade estável e que também tem reflexos e condiciona a forma como os cidadãos acedem à saúde, à educação ou ao trabalho. Outro pilar que me parece relevante nesta nova geração de políticas é a noção que eu acho que está cada vez mais entranhada na população em geral, de que é preferível reciclar as nossas cidades, ou seja, requalificá-las, do que construir novas zonas de expansão. E esta ideia da requalificação do edificado, e que também é bastante bem distinguida, uma coisa é a requalificação do edificado, outra é a requalificação urbana, e que é mais abrangente, vai também ser por regra e ser válido na busca de soluções para o apoio social à habitação. E a propósito deste assunto de requalificação, percebi também que há a intenção do Governo de acabar com o regime excepcional de reabilitação urbana e criar um novo quadro normativo específico para as obras de intervenção a edifícios existentes. E aqui deixo a primeira pergunta, que é para saber se este balanço que se vai tomar com esta iniciativa legislativa, se também, se assim há esperança de iniciar o processo de criação de um código de edificação que seja mais abrangente e que substitua uma quantidade enorme de legislação, às vezes contraditória, que cria imensos problemas aos engenheiros, arquitetos e às próprias autarquias. A outra questão tem a ver com a sequência dos trágicos acontecimentos que aconteceram com os incêndios e que assolaram o país todo. Sobre este assunto tem-se falado muito sobre a necessidade de um novo ordenamento florestal. Esta visão parece-me demasiado imediatista e, no meu ponto de vista, o problema é mais amplo e, por isso, devemos falar de ordenamento do território e não de ordenamento florestal. E, nesse sentido, sabemos que a primeira reação, é aquilo que aparece sempre, e de certa maneira é natural também, é de reconstruir sem um olhar crítico sobre se a melhor solução é reconstruir eventualmente situações umas que causaram problemas, outras que estavam no meio do problema. Estou a falar de habitações, ou de fábricas, ou de outras unidades que estavam onde não deviam estar, no fundo. E por isso, aquilo que eu queria perguntar é se a Secretaria de Estado da Habitação, uma vez que também tem responsabilidades sobre a habitação, vai ter alguma intervenção na recuperação e como é que vai fazer, se vai fazer de uma forma criteriosa ou, por isso, simplesmente será apenas de apoiar a reconstrução. E a última pergunta, e como estou no uso da palavra e sendo deputado eleito pelo Circo da Madeira, gostava de lhe perguntar se já pode fazer um balanço
sobre o apoio que foi feito através do IRU e também com o Instituto, com os investimentos de habitação da Madeira, às famílias atingidas pelos incêndios do ano passado em toda a Madeira. Se, de facto, a sensação que eu tenho é que o processo na Madeira não correu tão célere quanto era expectável, mas gostava de ouvir falar sobre isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para conclusões e respostas, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Agradecia que interviesse em cerca de 10 minutos, se possível, por favor. Eu não quero defraudar esta comissão, não me faça isso. Dado que só me dão 10 minutos, que isto nos júris académicos eu tenho pelo menos o mesmo tempo de quem faz perguntas. Para responder, eu vou tentar ser o mais rápida possível e uma coisa eu garanto, não vou conseguir responder a todo, muito menos com a profundidade que mereciam. O programa Porta de Entrada, nós consideramos que é tudo menos uma recaustagem. E aqui vou já responder a um conjunto de perguntas ligadas também com a questão da Madeira. Nós verificamos que os instrumentos que foram mobilizados para responder aos incêndios na Madeira eram os que existiam, era o Prohabita. E verificamos que o Prohabita, tendo algumas disposições que nos permitiam, e sendo o único instrumento que havia disponível na altura, apoiar as famílias da Madeira, demonstrou que não era suficiente para o tipo de resposta que se pretendia em termos de celeridade e em termos de adequação ao que está em causa. Nomeadamente, os critérios eram critérios de insuficiência económica, e aqui estamos a falar de indisponibilidade económica, não é? De famílias que naquela altura não têm habitação, não porque têm rendimentos abaixo de um nível dado, mas porque estão numa situação de indisponibilidade, estão sem alojamento, precisam de respostas imediatas e por essa razão é que nós fomos tão diligentes em preparar um novo programa logo no mês em que tomamos posse. Este novo programa está em discussão pública. Em relação à Madeira, o que está no Orçamento de Estado de 2017 é uma previsão que permite a mobilização de saldos transitados do IRU para o Prohabita, incluindo a Madeira. Nunca esteve orçamentado para a Madeira a execução de 5,5 milhões de euros para 2017. Este dinheiro está absolutamente disponível, como eu já vos disse semana passada quando cá estive. Não está cativo de nada. Está absolutamente disponível. Todo. 3 para o continente e o que estava para execução para a Madeira era 2,4 para 2017. A situação na Madeira, a dificuldade de fazer chegar o dinheiro à Madeira prende-se com as questões que referi do Prohabita e com outras situações que foi e que também referiu, que é a situação de algumas das habitações inicialmente orçamentadas estarem em zonas de risco. Ou seja, algumas soluções do contrato inicial de habitações que estavam em zonas de risco não puderam ser licenciadas a sua reconstrução, teve de se repensar a situação e, neste momento, está a sair para soluções de realojamento para estas famílias em cooperação com a HIM. Neste momento já estão contratados com particulares, 5 contratos já fechados, um conjunto deles em preparação, estão aprovados pelo IRU, só falta que cheguem mais alguns documentos formais, nomeadamente registro de propriedade. Temos também as habitações da HIM a estarem terminadas a fase de construção, aguarda-se que a HIM também remeta os documentos para se poder avançar com as verbas que o IRU tem para o efeito, que, volto a frisar, estão todas disponíveis, tanto as que eram para a Madeira como as que são para o continente. A questão do papel da Secretaria de Estado da Habitação e do IRU no acompanhamento dos fogos, nós não achamos que em situações destas a última coisa que temos de fazer é lutar por protagonismo. A Secretaria de Estado da Habitação tem dado todo e qualquer apoio que lhe tem sido pedido. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana tem dado todo e qualquer apoio que nos tem sido pedido. Não temos nenhum problema que o nosso trabalho seja silencioso, desde que ele seja diligente, sério, célere e que ajude as populações. E quanto a isto, acho que não tenho mais nada a referir.
Em relação ao Código da Edificação, é exatamente a nossa ideia. O programa que foi aprovado, o programa Reabilitar como Regra, pretende ser, de facto, um primeiro passo para o Código da Edificação. Nós achamos extremamente urgente, mas sabemos que é um projeto que, para estar concluído, irá demorar cerca de 8 anos. Achamos que é um projeto que deve ser implementado e achamos que a melhor forma de o fazer é passo a passo, ir fechando etapas. Temos dois projetos que pretendem contribuir para se dar mais passos em frente nesta matéria. Um deles é o que foi aprovado, o projeto de Reabilitar como Regra, e o outro é o da normalização das regras de construção, que nós estamos também a prosseguir, que a elencagem de todos os documentos legais e técnicos sobre a matéria que afetam a questão da construção e da edificação é também um primeiro passo para a sua codificação. Ao nível da reabilitação, nós queremos também dizer que o porta de entrada, na sequência da sua questão, veio permitir uma nova situação, que é, por exemplo, imaginem que há uma casa que ardeu ou que caiu em resultado de uma catástrofe e que essa casa se encontra localizada numa zona ou de risco ou que não há licença de edificação. O porta de entrada passa a permitir o apoio à reconstrução de uma habitação semelhante noutra parte do terreno, claro, tem de ser de propriedade da família afetada, mas pode reconstruir, pode mover o local da casa original de modo a evitar situações deste tipo. Relativamente ao balanço do IRU, do apoio do Estado e do IRU na Madeira, queria só referir outra coisa. O porta de entrada prevê que se possa transitar, os contratos firmados no âmbito do Provida para este fim possam transitar para o novo programa se as partes intervenientes acharem que assim têm vantagem. Nós achamos que sim, mas isto pode acontecer e o mesmo pode acontecer às verbas. Ou seja, aproveito para responder a outra pergunta que foi feita por várias pessoas, as dotações para o primeiro direito, como o primeiro direito ainda não existe, surgem no apoio ao realojamento, per probita. E depois transitam, quando o programa existir. Isto é a forma, aliás, porque também não podíamos, imaginem, enquanto o Probita não for aprovado, não podemos não aplicar verbas. Elas estão disponíveis no que existem e o primeiro direito estão disponíveis no que existem. Quando o primeiro direito for aprovado, transitam para esse novo programa. Neste momento, nós temos um orçamento do IRU que foi reforçado perto de 20%. Temos os tais 5,5 milhões no Orçamento de Estado, saldos transitados, que o IRU pode mobilizar para o Probita, incluindo a Madeira, mas pode mobilizar para outras situações, e temos um reforço adicional de 5 milhões do capítulo 60 na gestão flexível do Estado. Só uma coisa que eu queria dizer que faltou aqui. De facto, os problemas habitacionais não afetam de forma igual todas as famílias. Não temos dúvidas, quaisquer dúvidas, que quanto mais carenciadas são as famílias, maiores são os problemas. Também, mas não é só ao nível dos rendimentos que temos tipologias de carências diferentes. Os dados também indicam diferenças etárias, é a população mais jovem a que mais sofre, e diferenças de composição. Os agregados familiares monoparentais são particularmente afetados pela sobrecarga de custos habitacionais. Todas estas questões estão sobre o nosso olhar e esperamos construir uma resposta que possa, de forma articulada, dar resposta a todas estas complexidades e nuances do problema. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.